Bom, para complementar essa discussão sobre regulamentação das redes sociais, cereja do bolo aqui, nessa quarta-feira, o presidente do Supremo e do Conselho de Justiça, Luiz Roberto Barroso, também defendeu a necessidade de regulamentar as plataformas digitais para controlar o conteúdo que chega ao espaço público. Em um evento na Câmara, o ministro afirmou que a internet abriu avenidas para a desinformação. De modo que a internet e as plataformas digitais, da mesma maneira que democratizaram o acesso, abriram as avenidas também para a desinformação, para os discursos de ódio, para as teorias conspiratórias, para a destruição de reputações, para o uso da mentira como uma estratégia política. E é esse o momento que todos nós estamos vivendo em termos de plataformas digitais, o mundo todo pensando como regular minimamente as plataformas digitais para que a vida continue a ser civilizada, interferindo, no entanto, minimamente com a liberdade de expressão, que é um valor precioso. E aí, Fabi, a gente tem observado o silêncio dos ministros do Supremo diante do discurso de ódio contra judeus que a gente tem observado aí desde o dia 7 de outubro. Gravíssimo isso. Isso é muito grave. No Brasil, não existe essa limitação que eles querem colocar, mas, no entanto, a lei prevê, sim, apologia a crimes severos, como, por exemplo, esse cartaz que foi passado aí, de que tem uma cabeça já cortada, é uma apologia a um crime. Dizer que isso não é apologia não é verdade, né? Então, depende de quem está fiscalizando a lei. E pena também que os promotores acabam não fazendo esse acompanhamento. Só para lembrar também, a Bárbara Gância fez uma postagem dando um adjetivo à filha do presidente Bolsonaro, mulher, né, ainda menor de idade, que eu não vou replicar aqui, mas atribuiu ela ali uma profissão das mais antigas do mundo, né? Então, para a gente entender como que é o jornalismo brasileiro. Em relação a tudo isso que a gente está vendo, esses acompanhamentos do Barroso dizendo, eu queria ver ele dizer para a Bárbara Gância, que eu acabei de apontar, que não é dever jornalístico, ou ao menos não é civilizado ela se tratar uma menor, né, filha do ex-presidente da República, dessa maneira. Ele não tem como controlar isso. E o que incomoda ele é que realmente existe uma liberdade muito grande que a internet, por coerência, ela é descentralizada essa informação, e nós mesmos acabamos fazendo, né, o que é fake, o que é verdadeiro, existe esse controle natural. Isso incomoda eles demais e é uma agenda particular do ministro Barroso, porque a gente precisa lembrar a quem ele serve. Ele serve o pessoal de Harvard e os globalistas americanos que têm, sim, esse interesse de querer trazer para o controle a internet, dando essa desculpa, mas pegar bandido praticando crimes reais, como, por exemplo, pedofilia na internet, ninguém quer, né? Pois é, Lacombe, como é que você enxerga essa posição do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, advogando a favor aí da regulamentação das redes sociais? Censura, né? A gente vive essa era de abolição do debate total e completa. Só é permitida uma opinião, só é permitido o que desejam aí os iluminados para o mundo. É inacreditável, é censura. Assim, mentira, desinformação, fake news, essas expressões novas, mentira, se combate com verdade. Então você deixe as redes sociais livres e nós não somos bobinhos. As pessoas não precisam de tutores, não precisam de censores. Todos nós, né, temos a capacidade de receber uma informação e avaliar se aquilo ali é verdade ou é mentira, né? E se você se sentir atingido de alguma forma por alguma coisa que for publicada diretamente contra você, ou eventualmente até não, você tem já leis suficientes no Brasil, até mais do que suficientes em alguns casos, para você reagir a isso. O que tenta se estabelecer no Brasil, no fim das contas, é isso, né? É um regime totalitário, né, em que a gente não tem liberdade alguma, inclusive interferem no nosso pensar. Eu sempre falo isso, Milor Fernandes, eu adoro o Milor Fernandes, mas ele falava com certo desdém sobre livre pensar. Ele dizia que para o livre pensar, basta pensar. Só que nós ficamos, de certa forma, com um sensor enfiado ali no nosso cérebro. Eu canso de me pegar ali, escrevendo, deletando, e fico pensando, isso pode, isso não pode, isso é terrível. Então, as pessoas precisam reagir a isso. Não precisamos de tutores, não precisamos de censores, precisamos da verdade ampla, né, oferecida amplamente para combater as mentiras.
Consta, vou pegar uma carona aqui na nossa tarja. Você acha que o ministro Luiz Roberto Barroso e a primeira-dama Janja estão sintonizados aí, unidos nesse objetivo comum de controlar as redes sociais? Nós derrotamos o bolsonarismo. Claro, ele confessa, né? Ele está muito aliado, o Gilmar Mendes, quem ele dizia que tinha pitadas de psicopatia no passado, né? Agora também já está muito civilizado com ele, também diz, graças a eles, ministros do Supremo, é que o Lula está lá. Então, sim, está tudo em casa. Agora, quando eu vejo um pavão supremo, né, onde não cabe tanta vaidade assim, como o ministro Barroso, o presidente do STF, falando em nome da civilização, a primeira reação automática que me vem é de que eu quero ser um selvagem. Eu lembro do livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? E que tem muito a ver, inclusive, com o Barroso, né? Porque o Barroso é o ícone dessa mentalidade iluminada, ele se acha ungido, ele quer empurrar a história, e o destino para o qual ele quer empurrar a história é assustador para quem conheceu um pouquinho de história, né? Então é uma visão arrogante, totalitária, onde não há espaço para verdadeiras divergências, né? Ele que debate política com o imitador de focas, né? Deve ser um grande filósofo de política para ser convidado a esse ponto. Ele que já disse que ir contra a ciência não é liberdade de expressão. Imagina Karl Popper lendo uma coisa dessas. Imagina se ele entende o que é método científico, alguém como o Barroso, né? Aí eu penso assim, bom, ir contra a ciência não é liberdade de expressão, mas dizer que alguém como João de Deus, que foi preso e condenado por estupro, é alguém com um poder transcendente, talvez isso seja científico. Então, tudo no Barroso exala arrogância e totalitarismo. É o oposto de uma civilização livre, de uma civilização que mereça tal nome. E não tem nada a ver com a civilização ocidental, com os valores judaico-cristãos que temos aí e que estão ameaçados por figura como o Barroso. O STF se orgulha de seguir a agenda da ONU 2030. Na página oficial deles, eles colocam isso. E eu que pensei que eles tinham que seguir a Constituição brasileira. Bobinho eu, né? Sou um selvagem. Se eu fosse iluminado, se eu fizesse o cursinho que o STF quer oferecer aos golpistas, talvez eu aprendesse que tem mesmo que seguir a agenda da ONU e calar a boca de quem ousa discordar do próprio Supremo.